Já de volta, esse é o seu programa, o nosso programa Vida e Saúde, ao vivo, entrando na sua casa. Obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação. Hoje o assunto aí, úlceras e feridas complexas, principalmente nos membros inferiores. Quero desde já agradecer a participação e esclarecer, nós não estamos falando daquelas úlceras estomacais, enfim, azias, nós vamos trazer um profissional para isso. Hoje são aquelas outros tipos de úlceras, né? Varizes, pé diabético e outras complicações. Aqui conosco o Dr. Lucas Botossi Trindade, médico cirurgião vascular, que aceitou aqui o nosso convite. Doutor, vamos para São Paulo, capital, a nossa amiga Lourdes de Lima Alves, de São Paulo, capital. Obrigado, dona Lourdes. Ela faz tratamento com um médico vascular. Faço exames regulares e nunca dá nada, né, de relativo nos exames. E tenho minhas unhas, os pés roxas. Gostaria de saber se tem alguma coisa a ver com circulação. Pergunta a nossa amiga Lourdes de Lima, de São Paulo, capital. Na verdade, Lourdes, a gente precisa entender se essas unhas roxas elas se estendem também para a parte da pele, da frente dos dedos do pé. E isso pode ter sim uma manifestação de circulação, mas de microcirculação. Pode ser propiciado pelo frio, contato com água fria, pode ser propiciado por não se proteger do frio, e é chamado de fenômeno de Raynaud, na verdade, tá? E o tratamento é clínico, geralmente é feito com medicações, com medidas, aquecer os membros, evitar contato com água gelada, com gelo e etc. E pode ter sim um fundo vascular para isso daí. A Denise Ivone da Silva, de Campinas, aqui pertinho, obrigado, Denise, Deus abençoe. Quem teve AVC pode usar essas meias, né, de compressão? Pergunta nossa amiga a Denise. Não só pode, como deve usar. Geralmente o AVC ele pode deixar a pessoa com uma hemiplegia, ou seja, um lado do corpo não funcionando adequadamente, então tem uma dificuldade de contrair a musculatura. E a meia ele seria um adjuvante e favoreceria o retorno do sangue no lado acometido do paciente. Apenas tem que ser procedido por um exame clínico adequado para ver se não tem nenhuma alteração que contraindique o uso da meia. Então a Denise perguntou sobre meia, a Antônia Ieda Bayer de Feliz, lá em Rio Grande do Sul, Marlene de Oliveira Silva de Gaspar, Santa Catarina, todo o assunto aqui, se um pergunta assim, se tem que ser de 3,4 a 7,8, outros têm que usar o dia inteiro, mesmo trabalhando sentado, enfim. Ou seja, para quem está chegando agora, doutor, assim, um esclarecimento sobre o uso das meias. Na verdade, o que é 3,4 é meia 3/4, que é aquela meia que é localizada abaixo do joelho, geralmente 1 a 2 dedos abaixo do joelho. 7/8, a meia que vem até a raiz da coxa. No caso de paciente gestante, a gente chama de uma meia gestante, que cobre a região do umbigo. Na verdade, o uso da meia elástica, ela tem tanto a sua opção como forma de tratamento. Então, é um paciente muitas vezes idoso, que tem vários fatores de risco, que não pode operar, que já usa várias medicações, então também não pode usar outros remédios por causa de interação medicamentosa. Entendi. Então, é uma opção de tratamento. Então, melhora inchaço, melhora a dor, o peso no final do dia. E também a profilática. Então, principalmente naqueles pacientes que têm uma história familiar positiva, que permanecem muito tempo em pé, para a gente poder melhorar o retorno do sangue, você pode usar a meia durante a sua rotina do dia. Coloca de manhã, segue a sua rotina do dia e quando você chegar em casa para repousar, daí você tira a meia. Entendi, olha que interessante. A Lúcia de Lima, de Umuarama, lá no Paraná, obrigado, Ana Lúcia, pela participação no programa. Eu tenho problemas de varizes. O médico disse que o problema que eu tenho numa veia pode vir causar um infarto, diz ela assim. E se eu não fizer a cirurgia, gostaria de saber se isso realmente pode acontecer. Ou seja, varizes e a sua correlação com o infarto, doutor. É a Lúcia de Lima. Na verdade, não tem uma relação direta entre os dois. O infarto é uma obstrução da artéria do coração e varizes é uma dilatação da veia, que no caso a gente está falando aqui sobre as veias das pernas. O que se fala muito, a gente observa muito no consultório, é que às vezes o paciente tem uma alteração de uma veia da perna, chamada de veia safena. E a gente sabe que a veia safena da perna, ela pode ser usada como um substituto de uma ponte para tratar a circulação do coração que está entupida, a famosa ponte de safena. E os pacientes ficam com receio de operar e se no futuro ele precisar e não ter essa veia na perna, como é que vai fazer? Se a veia está doente na perna, ela não vai ser boa para o coração.
Então você tem que tratar para evitar as complicações relacionadas a varizes. Como a gente já disse, as inflamações, que são as flebites, um quadro mais avançado que é uma úlcera na perna. Então não tem relação, a única relação que a gente vê é o uso da veia safena na perna no coração, mas não tem uma relação entre infarto e varizes. Quando se tira essa veia safena da perna, ou seja, é uma veia que tem a sua importância, o nome dela é safena, né? Agora, ela é bloqueada e o sangue que deveria passar por ali vai para onde? Que caminho, que rodovia que ele vai ter que circular agora, doutor? Ou vai fazer um viaduto ali? Né? Na verdade, apesar dela ser tão importante assim, ela é uma veia superficial. Tá? As veias superficiais ela tem uma importância menor comparada com as veias profundas. Okay. Então a gente tem um outro sistema venoso que é um sistema venoso profundo. Geralmente o sentido é as veias começam nas veias superficiais e drenam para o sistema venoso profundo, daí chegam numa veia principal que chama veia cava e ela aí chega até o coração. Então, quando você tem essa alteração nessa veia e você precisa tratar, é fundamental, principalmente no paciente que tem úlcera varicosa. Geralmente, o paciente que tem úlcera varicosa, ele tem uma alteração ou de uma veia chamada perfurante, que você tem que tratar ela, ou de uma veia superficial principal, como, por exemplo, na veia safena, que a gente tem duas por perna. A gente tem uma que nasce atrás da região do tornozelo e vem até a região de trás da perna, dobra da perna, dobradiça da perna, como a sua mãe disse aqui, que é chamada de veia safena parva ou veia safena externa, e a outra safena que nasce na região do tornozelo, vem por toda a região de dentro da perna e desemboca na virilha, chamada de veia safena magna. Individualizar o tratamento, eu acho que é o ponto fundamental. Doutor, o senhor falou do varizes, é muito mais comum nas mulheres, é isso? É mais comum nas mulheres, principalmente em mulheres que tiveram mais de 2 partos. Ok, mas assim, agora uma pergunta mais voltada para os homens. Varicocele, as veias nos testículos, etc. Uma informação sobre isso, doutor. Assim como a telespectadora que falou da hemorroida, a varicocele é uma dilatação venosa na região da bolsa escrotal. Pode ter uma relação com infertilidade no homem. A pessoa que é mais habilitada, o médico mais habilitado para cuidar disso daí é o cirurgião, o urologista, que tem essa habilidade para poder tratar. E pode ter sintoma também. Às vezes o paciente tem algum incômodo, uma queimação local. Entendi. Mas a principal relação dela é relacionada com a infertilidade. Entendi. Doutora, dona Ernestina Pereira do Nascimento Mota, de Serrinha, na Bahia, acompanhando o programa. Obrigado, dona Ernestina. Ela tem uma ferida no dedão do pé. A ferida não sara e já faz 1 ano. Qual o melhor tratamento para sará-la, para eliminar essa ferida no dedão do pé? 1 ano aí, doutor, não sara. Ernestina. Dona Ernestina, 1 ano é uma úlcera. Deixou de ser uma ferida e vamos ser uma úlcera. A gente precisa examinar a senhora, né, palpar os pulsos para ver se a circulação está chegando muito bem até lá embaixo, fazer um exame clínico e uma história clínica bem apurada para a gente poder chegar nesse diagnóstico. Apenas nos dando a informação de que tem a lesão no pé, fica difícil da gente dar o diagnóstico. Mas com certeza não tratou porque não está sendo da forma adequada. Precisa rever tudo que foi feito até hoje e passar pela avaliação de um vascular, que com certeza ele vai dar um diagnóstico melhor para a senhora e com certeza vai resolver o problema da senhora. O Milton Siqueira Soares, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Obrigado, Milton, pela participação. Ele está preocupado aí com a mãe dele. A minha mãe tem uma ferida na perna, está usando, não sei se escreveram certo, de repente ácido búrico. É isso, ácido búrico, em vez de melhorar, piorou. O que pode ser feito, né? Eu não sei se é ácido hialurônico, ácido úrico, não sei muito. Na verdade, existe uma cobertura que é chamada de ácido hialurônico com uma concentração de 0,2%, que o objetivo é tirar o tecido que está ruim, que a gente fala que é o tecido desvitalizado, e favorecer uma fase da cicatrização, que é a granulação. Então, pode ser que ela esteja usando isso e que talvez essa cobertura para sua mãe não seja melhor. A gente precisa individualizar o tratamento do paciente que tem úlcera. Então, examinar ele adequadamente, colher as informações adequadas e partir para a cobertura que ele precisa ou para um tratamento cirúrgico, se for o caso. Doutor, temos mais uma tela, estou vendo aqui, ó, úlcera venosa. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa tela aí, né? Vamos falar sobre úlcera venosa, o que é,
E como se trata, como se previne. Antes de mais nada, doutor, existe algum tipo de, não medicamento, alimentação, olha, cuidado para quem tem tendência a ter úlcera, etc. Evita esse tipo de alimentação ou não tem isso? Na verdade, não, né? O que a gente precisa tomar cuidado é que, por exemplo, existem as úlceras hipertensivas e o paciente que é hipertenso, é ideal ele controlar a ingestão de sal. Então, ter uma dieta balanceada na quesito disso. O paciente que é diabético, então controlar a dieta baseado. O paciente que é obeso tem o maior risco de desenvolver úlcera varicosa, tem o maior risco de desenvolver doença arterial. Então, comer de uma forma com equilíbrio, eu acho que é melhor. Então, toda dieta que ela é balanceada, ela é equilibrada, uma dieta que tem fibras, um teor menor de sal, um teor menor de gordura. A gente não está falando sobre proibições, mas equilíbrio, né? Então, acho que isso é para o bem-estar global do paciente, de uma forma geral, não só para doenças e problema de úlceras. Doutor, úlcera venosa, claro que o senhor já falou, mas assim, para a gente ter uma boa noção, um bom resumo no coração aqui. Então, úlcera venosa, aí tem informação aí, geralmente aparecem pessoas com doenças arteriais? Não, na verdade, pacientes que têm doenças venosas, varizes, tá? Porque pode acontecer as duas? Pode acontecer as duas? Pode, é muito comum, são chamadas de úlceras mistas e essas são as mais difíceis de tratar. Imagine que você tem que usar meia, mas o paciente não pode usar meia porque tem um problema. Então, a gente tem que usar outros artifícios para poder tratar esse tipo de paciente. Geralmente as úlceras venosas, elas aparecem na parte de dentro da perna, que a gente chama de maléolo medial. Elas são úlceras não dolorosas, tem uma certa irregularidade da borda. De dentro da perna dá para ver ou não? Não, a lesão, Ok. ela aparece na parte de dentro, aqui ó. Na parte de dentro da perna. E essa de fora geralmente são as úlceras hipertensivas. Entendi. Então essa é uma definição mais anatômica, tá? De acordo com a localização, você vai pensando no diagnóstico, tá bom? Então, dedos e unhas dos pés, eu acho que é mais importante pensar em paciente diabético. No cuidado disso daí. Não é muito dolorosa, perfeita a informação. Geralmente é um fundo avermelhado e circundado por uma mancha escurecida na pele, que é aquela alteração da coloração que a gente fala que o paciente fica com a pele marrom. Uma dermatite ocre de marrom mesmo. E às vezes ela tem uma pele mais infiltrada, mais dura, uma fibrose. A gente chama de dermatofibrose. As informações perfeitas. Temos mais uma tela? Temos mais uma telinha aí para a gente aproveitar o doutor aqui, né? Úlcera de pressão. Úlcera de pressão, conforme se citou há pouco, o paciente que é acamado não tem a possibilidade de fazer as mudanças de decúbito. Então, essas proeminências ósseas, por exemplo, do lado aqui do calcanhar... Mudança de decúbito é um lado para o outro? Um lado para o outro. Então, geralmente se preconiza a cada 2, 3 horas você alterar o paciente de lado. Então, lado esquerdo, costas, dorso. E você vai virando o paciente na cama, principalmente esses pacientes acamados que não têm a possibilidade de mobilidade sozinho. Então, é importante para você prevenir justamente essa lesão que se faz. O paciente que a gente acabou de citar aqui, né, aqui embaixo, e os locais mais comuns, região sacral, toda a proeminência óssea. É muito comum nessa região aqui, que a gente chama de região trocantérica, das cristas ilíacas, a região sacral, que o paciente fica muito tempo em decúbito dorsal, né, deitado com a barriguinha para cima, e a região do lado do pé, que é chamada de maléolo. Maravilha, gente, quantas informações. Gente, é a primeira vez que ele está vindo aqui no programa. Esse rapaz fala bem, né? Esse moço fala bem, esse doutor fala muito bem, né? Poxa vida, né? Doutor, eu vou chamar o intervalo, doutor, assim, que daí na sequência temos mais um bloco, né? Mais um bloco. E é um bloco que eu quero também, além daquela cereja, né? Aquela gostosa cereja diet, tá? Né? E a gente vai ter um momento de oração onde eu quero rezar com você e por você. Tudo isso e muito mais aqui no próximo bloco do Vida e Saúde, que volta já só para você.